agora no estúdio comigo o vereador Wederson Lopes, vereador do PSC. Muito obrigado pela presença, vereador. Prazer recebê-lo. Quero agradecer muito o convite, estar mais uma vez aqui, tendo o prazer de estar mais uma vez aqui na Rádio Manchester. Agradecer aí a audiência, né, de todos que estão nos acompanhando nessa manhã de sábado. Fazer um cumprimento aqui ao Nayton John, ao Júnior Hope, estamos arrumando o microfone aqui. Um abraço aqui ao Mário Alves, que estava conosco aqui agora também aqui no corredor, ao Coronel Adailton, deputado estadual. E um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para falar dos temas aí que você foi direcionando aí. O senhor viu que a gente estava debatendo essa questão do voto auditável. Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, eu penso assim, por que não? A primeira questionamento é esse, por que não? Então, eu acho que só teria a ganhar a questão da transparência e da democracia. Mas beleza. O que me intriga são as pessoas que eram favoráveis e que mudaram de lado só porque o presidente Bolsonaro defende o voto impresso. Então, eu estava vendo ontem no YouTube depoimentos do Rodrigo Maia defendendo o voto impresso, do Kim Kataguiri defendendo o voto impresso, outro que estava defendendo também, o Amoedo, defendendo também, isso há pouco tempo atrás. Inclusive, ele passou no plenário da Câmara dos Deputados há pouco tempo. E agora são radicalmente contra, dizendo que essa é uma ferramenta que ameaça a democracia. Então, eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que a minha pergunta sempre é essa: por que não? Por que não? É algo a mais que vai trazer mais transparência, talvez mais segurança. Eu sou a favor, mas eu acho que dificilmente vai passar no plenário, né? O Lira vai levar para o plenário da Câmara dos Deputados e, devido à conjuntura política, à questão do querer tirar o presidente Jair Bolsonaro do páreo das eleições do ano que vem, então tudo que ele se levanta a favor se junta, né, um grupo de esquerda e uns que se dizem de direita, mas que também querem derrubar o presidente Jair Bolsonaro, vão ser contra. Então eu acho que dificilmente passa lá na Câmara dos Deputados, mas eu sou a favor. O senhor acha que uma polarização excessiva pode atrapalhar a eleição do ano que vem, do ponto de vista de debate de propostas para o Brasil mesmo, vereador? Eu acho que é um momento que o país vive, que é um momento importante. A leitura que eu faço é a seguinte: o Brasil veio já ao longo de algumas décadas centro-esquerda. Então, tanto a questão da ocupação das universidades, ocupação não ilegítima, ocupação legal, né, de formação, de ideologias, né, os movimentos estudantis, com o fim do período lá do governo militar, houve, né, essa abertura e o pessoal que lutou contra o governo militar começou a ocupar os espaços. E ocuparam tanto os espaços culturais, acadêmicos, quanto o espaço na política com a eleição do presidente Lula. Então, esse caminho que o Brasil tomou ao longo de décadas é um caminho que chegou a um ponto no governo Dilma que a população não queria mais. A população, ela queria uma mudança, e essa mudança veio com o presidente Jair Bolsonaro. Porém, é uma mudança de rumo que é difícil, porque você está indo contra um sistema que já vem há décadas e que, para virar essa carreta, uma carreta carregada, para você manobrar essa carreta e mudar ela de rumo e levar para um rumo de centro-direita, levar para um rumo de privatização de estatais, de um capitalismo mais fiel realmente àquilo que propõe o capitalismo, é uma manobra difícil, é um momento complicado, mas eu acho que é importante. Eu acho que nós estamos vivendo um momento importante da história, onde o Brasil está mudando de rumo, mudando de trajetória, porém, essa polarização ela é inevitável. Eu acho que não vai ter uma terceira via ano que vem. Lula e Bolsonaro, e as pessoas no segundo turno vão ter que decidir. Eu acho que vai ter um segundo turno. No primeiro turno, algumas candidaturas vão ser colocadas em pauta. Aqueles que não querem nem Lula e nem Bolsonaro vão fazer uma decisão no primeiro turno, mas inevitavelmente vão ter que decidir no segundo turno um desses dois. Então, a partir de 2022, nós vamos saber se o Brasil volta para o caminho que ele tem trilhado aí ao longo dos últimos anos, ou se ele continua fazendo essa manobra de mudança de rumo para que nós possamos buscar, né, eu que defendo mais o lado direita, possamos buscar novos rumos aí para o Brasil. Eu entendo que
Talvez não tenhamos ainda um candidato ideal, né, que possa agradar. Eu acho que é difícil acontecer isso, mas, na minha opinião, eu acho que se não tivesse a pandemia, a situação hoje estava diferente. Eu acho que a situação do presidente Jair Bolsonaro hoje estaria diferente. Eu acho que, infelizmente, muitas pessoas se apropriaram da pandemia para fazer um debate político, e isso fez com que chegássemos até esse momento conturbado que estamos vivendo hoje. O Luiz Carlos manda uma mensagem aqui. Bom dia a todos. Parabéns ao Ederson Lopes pela coerência e clareza de como explica as coisas. É o que diz o nosso ouvinte aqui, o Luiz Obrigado, Carlos. Luiz Carlos. O vereador Ederson Lopes, a gente está com a democracia ameaçada no Brasil, porque quando o presidente vai para o embate com os ministros do STF, há uma ameaça nas instituições? Qual que é o seu posicionamento em relação a isso? Então, meu posicionamento é o seguinte: foi o presidente que provocou ou ele foi provocado? Ele reagiu a uma provocação ou foi ele que provocou? Quando ele diz a questão de... ele fala assim, se o STF sair das 4 linhas da Constituição, eu também posso sair das 4 linhas. Aí o que pega a manchete? O presidente diz que poderá sair das 4 linhas da Constituição. Só que a fala toda não é essa. O contexto é, se o STF... Por quê? Porque o STF e o Supremo Tribunal Eleitoral também, o TSE, né? TSE, Tribunal Superior Eleitoral, com o ministro Barroso. Ele foi até o Congresso Nacional conversar com os deputados para que não passasse o voto impresso lá na comissão. Então, o que isso acontece? O ministro, ele deixou a sua responsabilidade, o seu cargo, aquilo que lhe cabe como Poder Judiciário, presidente do TSE, para ir até a Câmara dos Deputados fazer defesa para derrubar o voto impresso. Então, o presidente falou a frase: se eles saírem, o Poder Judiciário sair daquilo que lhes cabe, daquilo que lhes é imputado como responsabilidade, e extrapolar o seu poder para o Poder Legislativo, se eles saírem das 4 linhas da Constituição, eu também sei fazer esse jogo, e eu também posso sair. Só que o que se destaca nas manchetes da grande mídia é somente a frase do presidente. Eu não vejo, a sua pergunta é se a democracia está ameaçada. Eu não vejo a democracia ameaçada. Quem é que está ameaçando a democracia? Eu não vejo. Nós temos as instituições fortes consolidadas no Brasil desde a Constituição de 1988. Porém, é preciso dar clareza e transparência, e a mídia ela é muito responsável por isso, de como estão atuando os 3 poderes. Como tem atuado o Poder Executivo, e é só esse que tem sofrido o desgaste da mídia, o Poder Executivo na pessoa do presidente Jair Bolsonaro, mas como tem atuado também o Poder Legislativo, e principalmente, de que forma tem atuado o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele tem realmente atuado somente nas suas atribuições, ou ele tem extrapolado as suas atribuições? Então, isso faz com que haja esse momento conturbado que nós estamos vivendo, mas eu acho interessante, tem um ditado popular que diz assim, é no andar da carroça que as abóboras se ajeitam. Eu acho que a carroça está andando, as abóboras estão se ajeitando, porque estava tudo muito tranquilo. O esquema estava montado, ninguém estava sendo incomodado, o Brasil vinha aí caminhando. Não, o Brasil é um país que nunca saiu de terceiro mundo ao longo da nossa história, nunca mudou. Teve aí, o pessoal elogia, fala do Lula, da Dilma, dos governos aí, de Fernando Henrique. O Brasil nunca saiu de ser um país de terceiro mundo. E aí estava tudo no esquema, tudo organizado. Veio uma pessoa... e veio um grupo, e veio um despertamento de uma população que tinha um pensamento de direita, conservador, e esse pessoal ficava calado, porque não tinha um representante. Eu, por exemplo, eu fiz faculdade na década de 90. Eu entrei na faculdade em 94, saí em 98. Em 92, na época do Fora Collor, eu era um estudante secundarista. Eu já fui em congresso de Uni. Então, eu tinha pensamentos de direita, mas que eu nem sabia que eram pensamentos de direita, porque não havia uma representatividade, uma clareza com relação a isso. Era tudo centro-esquerda. A partir desse momento, de 2013 para cá, eu lembro que nós estávamos na Câmara, Marcos Vieira, você, cobrindo a Câmara, eu como vereador no meu primeiro mandato, que começaram aquelas manifestações grandes que nós tivemos aqui no Brasil. Ali começou um despertamento do pensamento centro-direita. E isso está fazendo com que as abóboras estejam sendo mexidas aí no andar dessa carruagem que nós estamos falando. Eu acho que isso é bom. Eu vejo
esse momento conturbado como um momento bom, trazendo clareza nas ideias e fazendo uma separação de como cada um pensa. 9h12, você está na Rádio Manchester 93,3 FM, esse é o programa Arena e eu estou conversando com o vereador Wederson Lopes, ele que é do PSC. No nosso canal no YouTube, o Diego Correia mandou uma mensagem, parabeniza o vereador pela excelente explicação, é o que diz o Diego Correia. Obrigado, Diego. Wederson, você é candidato ano que vem? Então, não sou candidato, mas estou trabalhando, construindo uma pré-candidatura. Tenho interesse, que foi despertado pelas pessoas que me apoiam, que sempre depositaram em mim o seu voto de confiança, pessoas com quem eu trabalhei, pessoas com quem eu trabalho, pessoas que trabalham comigo, pessoas que me apoiam, que fazem parte do meu ciclo de convivência, que têm me incentivado a trabalhar uma candidatura para deputado estadual em 2022. Então não tem nada definido, existem muitas coisas a serem definidas ainda. Um exemplo é o sistema, como será o sistema eleitoral, né, em 2022, se vai ser distritão, se vai continuar como está, isso aí também. Se passar distritão, eu não saio candidato, porque eu não sou medalhão, eu não sou uma pessoa de poder aquisitivo, né? O meu eleitorado é um eleitorado mais humilde, mais simples, as pessoas com quem nós sempre trabalhamos, quem sempre nós temos ajudado e buscado atender e levar as demandas dessa classe. Então, se for o distritão, eu vejo que privilegia muito aqueles que que já são medalhões e têm um alto poder financeiro até para investir na campanha, e esse não é o meu caso. Então, passando o distritão, está descartado. Se continuar como está o sistema eleitoral hoje, e aí eu vejo uma grande possibilidade, nós conseguimos essa estrutura para que eu possa sair candidato em 2022 a deputado estadual, mas ainda não tem nada definido. E como está a aceitação dessa vontade, desse projeto dentro do PSC? Então, dentro do PSC, eu vou ser bem sincero, ainda está começando a construção. Então, esse é um outro ponto também que precisa ser definido. Porque o PSC ele fez o deputado estadual mais bem votado do estado, o Henrique César, no ano de 2018, né? No ano de 2018, ele foi o deputado estadual mais bem votado. Isso assusta um pouco as pessoas que querem sair deputado, porque não há mais coligação, e as pessoas que querem e simpatizam com o PSC, querem vir para o PSC, mas assusta. Então você precisa ter uma chapa forte, porque ele já é um favorito a já ter a sua cadeira reconquistada aí, ser reeleito. Então nós precisamos ter uma chapa que possa fazer pelo menos 2 deputados estaduais ou 3, trabalhar nessa conjuntura para que as pessoas possam vir. Então é um trabalho que ainda está sendo construído, não tem nada também definido nesse ponto do PSC. Mas nós estamos trabalhando, independente da questão partidária, por enquanto. Estamos trabalhando nas nossas bases, trabalhando com as pessoas que têm o trabalho, né, e ações desenvolvidas na parte ambiental. Nós estamos muito envolvidos nessa questão de meio ambiente, também no trabalho com relação à prevenção e cuidado às políticas sobre drogas, também com profissionais, engenheiros civis e arquitetos. Nós também, eu sou formado em engenharia civil, atuamos muito nessa área também, temos vários contatos, que é uma área que traz uma recuperação do desenvolvimento econômico muito rápida, né? Nesse momento nós estamos vivendo aí já buscando a perspectiva de passar essa pandemia. Então nós temos, né, também conversado bastante com esse setor da construção civil e entidades religiosas também do meu meio, né? Que sou pastor evangélico. Então nós temos tido vários contatos também com diversos segmentos, não só evangélicos, mas católicos também, pessoas que creem nessa bandeira que eu tenho falado aqui desde o início do nosso programa, que é a defesa da família, né, que é o que a direita defende, a defesa da família, contra o aborto, a questão de trabalhar pela não legalização das drogas. Então, esse tipo de bandeira que nós defendemos, temos muitas pessoas que estão conosco nessa luta. Então, é um trabalho de base, Marcos e ouvintes da Rádio Manchester, que tem me surpreendido. Temos conseguido bastante apoio. Então, dependendo da estrutura que tiver, dependendo da conjuntura política, do sistema eleitoral que for definido para a regra do jogo ano que vem, estamos caminhando bem aí nessa conversa. E o diretório do PSC da cidade de Anápolis
tem a voz ativa para colocar os nomes junto ao comando estadual do partido? Olha, essa eleição é uma eleição que os partidos eles querem. Precisam, né? Precisam. Então, assim, é uma conversa que nem precisa de se esforçar muito. Tá todo mundo, todos os partidos estão correndo atrás aí de candidatos para formar a chapa, porque a regra hoje é não ter coligação. Então, essa conversa é muito tranquila, por enquanto. Agora, nós temos que ver a chapa que vai ter, né? A perspectiva de uma possibilidade de eleição. Porque nós não vamos entrar num jogo desse, numa candidatura, somente para participar. Nós queremos entrar com a perspectiva de vitória. Podemos até não ganhar, mas com a perspectiva de vitória. Entrar no jogo realmente para buscar essa cadeira na Assembleia Legislativa. Então, tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí. Nós estamos trabalhando tudo a seu tempo para que seja feita a vontade de Deus aí com relação ao nosso projeto. Você já está há um bom tempo no PSC, né, Ederson? Meus 3 mandatos são pelo PSC. Pensaria em mudar de partido para se acomodar em uma outra legenda, para facilitar essa disputa para deputado, ou não passa isso na cabeça? Não, eu não tenho problemas com relação a isso. A minha intenção é permanecer, né? Então, eu já estou no meu 3º mandato, todos pelo PSC, um partido com que eu me identifico. Não existe partido perfeito, então eu não tenho essa defesa como se defende um time de futebol, defender o partido assim. Não tenho isso, não. Todo partido tem suas falhas, tem seus defeitos, mas eu vejo... Qual que é seu time de futebol? Fluminense e Anapolina, né? O negócio não está muito fácil, não. Então não tenho essa paixão assim de defender com os dentes, mas é um partido com que eu me identifico. Então eu tenho mais fatores pró do que contra ao PSC. E um partido que sempre me deu condições, inclusive, de disputar a cadeira de vereador, e estamos aí no nosso 3º mandato. Porém, nós precisamos analisar se o partido realmente não der essas condições, ou não tem janela para mudar de partido. Então a gente tem que ver, senão eu não saio candidato, ou o partido, né, a gente pode construir ali, talvez uma outra possibilidade. É tudo para se ver, para se sonhar. A minha expectativa é que possamos trabalhar e construir essa viabilidade dentro do PSC. Você falava sobre a questão da bandeira da defesa do meio ambiente, foi secretário da área aqui na cidade de Anápolis. Qual que é o principal desafio atualmente no meio ambiente aqui no município, Ederson? Em Anápolis é a recuperação das nascentes, o Extrema, que foi totalmente assoreado, né, praticamente acabou. Inclusive o governador Ronaldo Caiado tem falado isso sempre quando vem em Anápolis, com relação ao Extrema. A recuperação das nascentes, que nós tivemos uma participação muito efetiva no programa Proágua, que enquanto secretário nós demos uma acelerada nesse programa, que é de iniciativa do nosso ex-diretor, Antônio Zaek, um ambientalista bastante renomado e reconhecido no Brasil e no exterior, e que eu tenho uma proximidade muito grande com o Antônio Zaek, nós conversamos muito, os projetos atuais dele, na parceria lá do CIS, né, chama CIS, que é uma parceria do Brasil com a Embaixada da Alemanha. Eu estou envolvido, inclusive essa semana agora nós teremos 2 reuniões online de retomada dos projetos dessa consultoria aqui em Anápolis, para dar andamento, para dar retomada agora no ano de 2021. Então nós vamos estar participando. Então a principal bandeira é essa, é a recuperação das nossas nascentes, através de reflorestamento de árvores nativas, através do plantio, através do desassoreamento. Então isso é o principal, a água, o programa chama Proágua, e aí o Antônio sempre fala isso, nós precisamos plantar água, né? Que é uma metáfora, mas dá a noção de qual é o objetivo do programa. É você criar água. A água já existe, todos nós sabemos, mas você precisa viabilizar, recuperar as nascentes para que essa água ela possa novamente poder ser utilizada de maneira responsável e sustentável por aqueles que gerem as águas no município de Anápolis. E quem sabe, trabalhar isso a nível de Estado. Então é fundamental, óbvio, a conscientização das pessoas para que isso aconteça também, além das ações governamentais. Sem dúvida, a conscientização, a fiscalização, conscientização, fiscalização são fundamentais quando se trata de águas no nosso município, no nosso Estado, no nosso país. Política antidrogas, o que dá para pensar enquanto vereador para contribuir com essa discussão toda que tem a parte repressiva e, sobretudo, a conscientização? Isso, nós precisamos focar muito, Marcos e ouvintes da Rádio Manchester, na questão da prevenção. Eu vejo que a nossa política de prevenção ela ainda não é a ideal. Precisa se dar um foco muito grande na prevenção,
Envolve cultura, envolve esporte, envolve fortalecimento, principalmente fortalecimento dos vínculos familiares. Essa é a principal base para que você possa ter a prevenção com relação às drogas. Então, eu tenho até um projeto que foi aprovado e foi sancionado, inclusive, no meu primeiro mandato e nunca foi colocado em prática. Quando uma pessoa, um menor, ele chega a uma unidade de saúde, só para dar um exemplo com relação a isso, chega a uma unidade de saúde, às vezes quebrou um braço, caiu de uma moto, ou sofreu algum outro tipo de acidente, e é identificado que esse menor ele está sob o efeito de álcool ou droga, a unidade de saúde ela tem que acionar um conselho tutelar ou acionar algum órgão do município, acionar a família daquele menor para saber o porquê o menor está sob o efeito de álcool ou drogas. E aí, quando você aciona essa família, você consegue começar a mapear a raiz do problema. Por que aquele menor está envolvido com álcool e droga? Aí você consegue identificar na família. Mas não é para punir a família. É porque, geralmente, aquela família ela precisa de ajuda. E aí você começa a criar uma rede de proteção em torno daquela família. Às vezes é uma mãe solteira que cria o seu filho e ela não pode dar atenção àquele filho porque ela trabalha o dia todo fora e o filho é criado sem aquele cuidado e aquele olho atento da mãe. Então, o poder público ele precisa dar essa assessoria e criar essa rede de proteção em torno daquela família. Então, com isso, você vai podendo mapear aquelas famílias que precisam, aquelas famílias em estado de vulnerabilidade e que precisam de atenção especial nesse foco com relação a álcool e drogas. Então, eu penso que a prevenção ela tem que ser mais intensa, principalmente no fortalecimento e na estruturação das famílias. Mas também no cuidado. E no cuidado nós já temos avançado muito, Marcos, em Anápolis, de 2013 para cá, com relação à internação voluntária. As comunidades terapêuticas, nós conseguimos, ao longo desses anos, criar parcerias do município através de edital, de licitação, de chamamento, com comunidades terapêuticas, onde o município ele compra as vagas e as comunidades terapêuticas elas oferecem as vagas para aquelas pessoas que não têm condição de pagar um acolhimento, que nós não podemos chamar de internação, mas um acolhimento voluntário do seu ente que está sob a dependência de álcool e drogas. Agora, a internação involuntária é o grande desafio. Então, o Ministério Público, o Juizado, o Conselho de Psicologia, eles têm atuado, a Vigilância Sanitária tem atuado, tem fechado muitas clínicas em Anápolis, e nós precisamos desse serviço. Então, o que nós temos que procurar trabalhar é apresentamos uma lei na Câmara Municipal para normatizar a questão da internação involuntária em Anápolis e ajudar aqueles que querem realmente trabalhar de maneira séria atendendo a legislação. Então, eu penso que realmente tem que separar o joio do trigo, mas nós não podemos ter extinção desse serviço em Anápolis. É necessário ter serviços que ofereçam internação involuntária no município de Anápolis. E com relação à repressão, aí é a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, é uma área que já cabe mais a eles. Que deixa claro às polícias que sem esse apoio, tudo isso que o senhor falou, não adianta nada ficar prendendo traficante que vai ser solto, prende, solta, prende. Eles são soltos porque eles têm dinheiro para pagar advogado, etc. Se não tiver um cuidado em recuperar lá no bairro, dar uma assistência social completa. Essa questão das casas de recuperação, elas são fundamentais para o sistema, vereador? Sem dúvida, são fundamentais. O poder público sozinho ele não consegue lidar com esse problema. E nós precisamos aqui, mais uma vez, fazer a separação. O que é comunidade terapêutica e o que é clínica, porque é uma mistura muito grande. Então, todo lugar que tem uma pessoa que está ali passando por um processo de tratamento chama-se de clínica. Não. Comunidade terapêutica o acolhimento voluntário. A pessoa ela quer fazer ali um tratamento, ela tem disposição para estar ali tirada da sociedade por um período de 6 a 9 meses, e aí ela se dispõe, e o tratamento terapêutico, a comunidade terapêutica, tem envolvimento ali com terapias que envolvem a questão cristã, religiosa, independente da religião, né, católico, espírita, ou evangélico, então tem esse tipo de trabalho. E isso é fundamental, sem esse trabalho, o poder público sozinho ele não consegue, por isso que ele faz parceria. E a clínica é a internação involuntária, onde a pessoa ela não quer ou não tem condição de se decidir a buscar um tratamento e causa, inclusive, risco ao núcleo familiar e à sociedade. Então, aí essa pessoa ela é internada ou por uma decisão judicial, ou por uma decisão familiar, ou de um assistente social, ou de um médico, ele é internado contra a sua vontade. Aí sim é internação. Porém, na clínica, onde há internação involuntária,
precisa ter uma equipe multidisciplinar, qualificada, médico, enfermeiro, psicólogo, psiquiatra, assistente social, outros tipos de profissionais, mas que vão dar uma assistência médica, com inclusive aplicação de medicamentos e todo tipo que prevê dentro da normativa do Ministério da Saúde. Então, são fundamentais os dois. Tanto internação involuntária quanto internação voluntária são fundamentais e importantes para o município, e nós temos trabalhado nessa causa. A gente está quase acabando aqui, encerrando o tempo do programa Arena. A Emily Carvalho manda um bom dia, faz elogios aí às falas do vereador Wederson Lopes, e também a Carla Silva Teixeira também, dizendo que esse é um vereador que trabalha, mandou umas palminhas aqui no nosso chat aqui no YouTube, vereador. Muito obrigado aí a Emily e a Carla, obrigado aí pelo reconhecimento delas. Um grande abraço. Fazendo uma autoanálise, a Câmara tem cumprido o papel que lhe cabe nesse processo todo de discussão da sociedade, vereador? Tem. A Câmara Municipal de Anápolis é uma Câmara, e eu considero, estou na minha terceira legislatura, então a gente consegue fazer uma comparação. Então nós já tivemos legislaturas com uma representatividade muito grande ali de representantes de bairros, né, de presidente de associação de bairros, trazendo essa discussão, fortalecendo. Tivemos legislaturas assim. Hoje nós temos uma legislatura, eu vejo assim, uma legislatura muito qualificada na questão de profissionais, pessoas que passaram pelo curso superior, especializados, médicos, advogados, engenheiros e outros tipos de profissionais, né? Tem ali representantes da Polícia Militar. Eu vejo uma Câmara muito qualificada. Os discursos e as falas dos vereadores nessa legislatura, você não vê vereador ali falando abobrinha, jogando palavras ao vento, não. Você vê discussões qualificadas, profundas, com argumentações baseadas realmente em situações, em até literaturas e conhecimento de causa, históricos. Então eu vejo assim uma legislatura muito qualificada para debater decisões, para debater situações que nós estamos vivendo a nível de Brasil, a nível de Estado e a nível de município, que nossa Câmara Municipal ela tem realmente feito a diferença. E não só a Câmara, mas a Anápolis tem feito a diferença. A Anápolis ela tem se colocado no centro de discussões do Brasil. Você vê o prestígio do prefeito Roberto Naves, quando na entrega da comenda Gomes Souza Ramos, ele trouxe, né, a cúpula das decisões do país. Ele só não faltou o presidente, Jair Bolsonaro, porque estava o presidente da Câmara dos Deputados, estava o ministro, que ainda nem tinha sido tomado posse, mas já tinha sido anunciado, o novo ministro da Casa Civil, trouxe o ministro das Comunicações, né? Então, assim, o secretário atual metropolitano lá de São Paulo, faltou ali o presidente do Senado e o presidente Bolsonaro. Então você vê que Anápolis ela está no centro das discussões e das decisões a nível do país. E isso só acontece porque nós temos, né, um prefeito forte, prefeito Roberto, mas também uma Câmara forte. Porque se não tivesse uma Câmara forte, uma Câmara que trabalha de maneira responsável e que debate de maneira responsável e com conhecimento de causa essas situações que nós temos vivido, pode ter certeza que eles não iam perder o seu tempo em estar vindo a Anápolis para discutir ou para privilegiar ou para trazer aqui um respaldo para as figuras políticas aqui do município. O presidente Leandro Ribeiro até nos manda uma mensagem aqui. O Wederson Lopes, um grande parlamentar, é o que diz o Leandrinho. E eu quero dar um abraço aqui para o meu presidente, Leandro Ribeiro, e parabenizá-lo pela maneira como ele conduz a Câmara Municipal. Que a Câmara Municipal, ele conseguiu resolver a questão, né, do prédio que nós vivíamos lá, correndo risco até de segurança, não só os vereadores, mas as pessoas que trabalham na Câmara e a população, porque a Câmara é a casa do povo. E o presidente Leandro, ele abraçou, ele peitou essa situação polêmica na cidade, conseguiu resolver isso e tem conduzido de uma maneira extraordinária a presidência e os trabalhos na Câmara Municipal. Então, presidente, parabéns, um grande abraço e pode contar aqui com seu amigo, o vereador Wederson Lopes. Vereador Wederson Lopes, eu agradeço pela entrevista, pela presença aqui no programa Arena, vereador. Muito obrigado. Marcos Vieira, eu quero agradecer mais uma vez o seu convite, agradecer aqui sempre o Mário Alves, né, a Dona Onaide, as pessoas que sempre nos recebem com tanto carinho aqui na Rádio Manchester. Agradeço